Bom dia, meu povo! Bom dia especialmente para os campeões da NBA, todos os torcedores de Oklahoma City Thunder, eu inclusa. Estamos aqui hoje para falar de free agents, trocas e tudo que há de bom no mundo da NBA durante a off-season. Como vocês podem perceber, eu que comecei esse podcast, a Drica não está aqui porque ela está preparando o episódio do draft com o Sasso, que talvez seja aí a nossa maior referência, né, no Brasil hoje de draft, acompanha demais o college, então teremos um episódio especial com o Sasso e Drica sobre o draft, enquanto aqui gravo, obviamente, com o mestre do salary cap, o mestre das trocas, André Mori. Boa noite. Boa noite, Agatha. Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos lá. Demorou um pouquinho para engrenar, parece que essa free agency, né? Segunda-feira, às 7 horas, estava todo mundo atualizando o Twitter e nada, e nada, nada. Mas agora tá rodando bacana. E Adam Silver prometeu, Shams Charania prometeu uma off-season muito movimentada, trocas bombásticas, decisões inesperadas. Já tivemos algumas, diga-se de passagem, mas também tivemos muitos times fazendo aquilo que esperávamos deles, né? Se reforçando para batalhar pelo título nessa próxima temporada. A gente vai começar aqui, como a gente sempre faz todos os anos, em ordem alfabética. Esse é um episódio quase que precoce, né, André? São 3 dias aí, 2 dias de free agents, as principais movimentações de cada time e a gente vai dar um apreço especial pro Atlanta Hawks, pro Houston Rockets, pro Bucks, que fez loucura, e pro Denver Nuggets, que eu acho que até aqui, depois a gente até pode fazer uma votação, são os 4 times que mais se mexeram na free agents em prol do título. Mas, como eu mencionei, vamos de Atlanta Hawks, o primeiro time do alfabeto da NBA, que aproveitou essa janela, né, André? Acho que é o mais importante para os times do leste entenderem que caiu um Boston Celtics, né? Menos um na luta pelo título, especialmente menos um campeão com um time muito importante e sem o seu melhor jogador, se desfazendo de peças e o caminho fica aberto. Porque além disso, você tem um Haliburton que se machuca, você tem um Milwaukee Bucks, já vamos chegar lá, que também perde um dos seus principais jogadores com a lesão de Aquiles, e um leste que fica aí por aí, para alguém pegar, né? Para alguém se apossar. E o Atlanta aproveita esse momento e reforça 2 áreas bastante críticas. Primeiro, contrata o Nickeil Alexander-Walker. Já já o André entra em todos os pormenores contratuais. Traz aí para si um guard 3&D, muito forte na defesa e cada vez melhor no ataque. Tem sido bastante eficiente na linha de 3 também, 38,5% na última temporada. E adiciona também Luke Kennard, né, por um ano. Um jogador que teve aí nos arremessos de 3 pontos 43,8, né? É um trabalho inicial, acho que até bastante inicial do Onsi Saleh, né? Junto ao Trae Young, que queria um time para chamar de seu e para competir durante esse período em Utah. É uma off-season bastante estratégica desse Atlanta Hawks, que não faz loucuras, mas chega mostrando que tá a fim de ir para a cabeça, né, André? Ah, total. Eu acho que é isso mesmo. Acho que se uma das coisas, né, que a gente pode aprender com o Pacers desses últimos 2 anos, né, foi como eles aproveitaram as oportunidades, né? Eles definiram uma identidade, uma estratégia deles, contaram com muita sorte com lesões. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu com o Haliburton no jogo 7, né? Mas as últimas 2 temporadas foi claro, era surpresa, né? Ou era uma farsa aquela primeira final de conferência, né? Contra o Celtics. Aí esse ano se provou que não. E da mesma forma, eu acho que agora, assim, como você falou, todo aberto, o Hawks aproveitou bem demais. Eu acho que assim, era um time estranho, porque você via, eles tinham um elenco titular bem sólido e assim, com as peças se encaixando todas, né? Quando a gente olhava ali o Congo ou o Capela, né? Tava aquela coisa, mas o do futuro claramente era o Okongo, né? O Jalen Johnson, o Zachary Rissacher
Dyson Daniels e o Trae Young. Então, assim, é um elenco, um time titular muito coeso, e as peças se encaixam bem, né? Os alas intercambiáveis ali, os dois, um baita de um defensor no Daniels. Então, assim, tudo perfeito. Aí fala, pô, como é que eles vão evoluir daqui pra frente, né? Na deadline passada já tinham feito a primeira troca, então já tinham vindo com o Levert, com o Niang, né? E o Terrence Mann. Aí justamente agora os três simplesmente viraram Porzingis, e agora e virou o Nickeil Alexander-Walker e o Luke Kennard, né? Então, assim, fizeram trocas, as trocas ficaram ainda melhores. Óbvio, não foi um para um essas trocas, mas em essência foi isso, né? Então você reforça ainda mais uma defesa de perímetro com o Nikhil, Alexander Walker. Então você imagina, assumindo também que o Jalen Johnson volte bem da lesão dele, né? Que ele perdeu a segunda parte da temporada. Você pode fechar um jogo tendo o Okongo, Jalen Johnson, Nikhil, Dyson Daniels e Trae Young, né? Por mais que o Trae Young tenha as deficiências defensivas dele, você tem três caras ali da posição 2 a 4 absurdos, né? De defendendo. E eu acho que ofensivamente eles também se encaixam muito bem, né? Cada um e os que vão vir do banco vão fazer muito bem esse papel. O Hawks sempre sofreu muito por não ter um armador quando o Trey sai do jogo, né? Eu acho que agora você vê, ano passado já estava vindo um pouco mais um jogo a partir do Jalen Johnson, né? Se não me engano, ele estava com média de 20 pontos, 10 rebotes e 5 assistências quando se lesionou. Então ele consegue fazer esse papel. O Dyson Daniels na Austrália, antes de vir para a NBA, né, ele era um armador. O Nikhil também, ele se especializou agora como um cara mais um wing, mais defensivo, mas ele em Virginia Tech ele também era um armador principal, né? O Luke Kennard sabe passar a bola, então eu acho que assim é um elenco fortíssimo pro Quinn Snyder, né? Eu acho que ainda falta uma peça, aí eu não sei se eles vão buscar mais para fechar elenco assim um armador mais clássico, mais um floor manager, né? Para ter no banco qualquer caso de lesão, ou se eles vão num ala, que seria mais a minha preferência. Até quando começou o papo de que o Dorian Finney-Smith sairia do Lakers, eu falei, putz, tem que ficar de olho nesse Hawks, que eles tinham muitos recursos para dar um salário alto para ele. Não foi, mas acho que é um jogador desse perfil. Acho que falta mais um ala. O Researcher teve altos e baixos, mas normal, um jogador, um calouro, né, vindo da França e ainda mais sendo a primeira escolha geral, é uma pressão dobrada. Eu acho que falta mais um ala, assim, esse cara mais 3 4 ali para compor o elenco. Vamos ficar de olho no mercado de trocas, às vezes agentes restritos, né, decidem ir para um all-in de verdade e jogar todo o resto de ativos que eles têm para troca, né, e escolhas. Essa parte do perímetro é importante, né? Porque na temporada passada, o Hawks teve um aproveitamento de 35,8% na bola de três, que deixou eles na 18ª colocação. Inclusive no play-in, nos jogos em que eles participaram, eles arremessaram 19% no primeiro jogo e 34% na segunda partida. Então, acho que esses dois que chegam têm uma missão clara também de melhorar o perímetro no ataque, não só na defesa. E quem saiu, André, por enquanto, só fazer o resumão do Atlanta Hawks para a gente entrar na parte contratual, foi Clint Capella, vai pro Rockets, Caris LeVert pro Pistons, Larry Nance Jr. Sai pro Cavs, o Niang e o Terrence Mann saem na troca tripla, né? E aí chega o Nickeil Alexander Walker, Luke Kennard e Kristaps Porzingis. Além dessas contratações, o Hawks chegou a usar a mid-level exception, né, através da exceção gerada pela troca do Bogdanovic, e tem conseguido fazer coisas interessantes com o salary cap. O que eles têm aí de espaço, por onde eles andam dentro da folha salarial? Da Folha é até bacana a gente falar aqui, né, o, tudo que foi anunciado desde o dia 30 até agora são acordos, né? É difícil, para dizer quase para dizer impossível, acontecer de alguém
dar para trás, né? Se arrepender, ir atrás de outro time, conseguir alguma coisa melhor, é muito difícil acontecer. Acho que são raríssimos os casos disso acontecer. O último que eu me lembro de cabeça, inclusive, envolvia uma certa pessoa chamada Rob Pelinka, com o Carlos Boozer lá, antes nos primeiros anos do LeBron no Cavs, quando ele levou ele pro Jazz, ele fez isso, ele acertou um contrato com o Cavs para continuar e em cima da hora mudou de ideia e então ele fez, mas é muito difícil fazer, mas então assim, a gente ainda não sabe como que todos esses contratos vão se encaixar, né? Porque o Nikhil foi anunciado com 4 anos e 62 milhões, se eu não me engano. Para isso acontecer, o salário inicial pode ser de 14,4. A 14,4 é um pouquinho acima da mid-level, né? Então é bem provável que ele use uma das trade exceptions que eles tinham. Eles tinham uma de 23 milhões e meio, uma de 13 e pouquinho. Então é bem provável que eles usem essa de 14 milhões, a de 23 milhões para absorver o Nikhil, né? Então ele entra, assina o Luke Kennard, ele assinou por 11 milhões em um ano. Então provavelmente ele entra nessa segunda que era de 13 milhões uns quebrados. Ou seja, o Hawks ainda tem toda a mid-level exception para usar, se quiser, né? Então e com esses, eles vão chegar em 2, 4, 6, 8, 9, 8, 11 jogadores só, então eles ainda tem bastante opção. Eles têm mais 4 vagas, né, no elenco, precisa pelo menos 3, obrigatoriamente. Os times têm que ter pelo menos 14 jogadores no elenco, né? Então ainda tem muita coisa para acontecer aí. Acho que tem alguns nomes interessantes no mercado e o Hawks é um dos poucos times que vai ter um valor significativo, né, para assinar com essa mid-level e a biennial, que acho que eles também não usaram ano passado, então também tem à disposição, que é de 5,7 milhões no primeiro ano, né? Então, olho no Hawks que é capaz de melhorar ainda mais. Tem que pegar pelo menos 3, é isso? Pelo menos mais 3 jogadores. Legal. Massa. É, Vamos de. não, na verdade eles têm mais dois, porque eles têm o Asa Newell, né, que não tá na tabela aqui ainda, que é o calouro escolhido na 23ª posição. Então, com ele vai completar mais uma vaga, então vão chegar em 12 jogadores, né? Então precisa pelo menos mais dois, três para ser o limite de 15 jogadores no elenco. Perfeito. Vamos de Boston Celtics. Acho que não tem muita análise profunda para fazer desse time que vai esperar, né? Traz Georges Niang, Luca Garza, Josh Minot e Anthony Simmons. E manda embora Drew Holiday, Luke Cornett e Kristaps Porzingis. Isso coloca o Boston Celtics abaixo da Second Pro, né, André? Mas é um time que ainda tá na Luxury Tax, se eu não me engano. Tá bem acima. Ele tá baixo. Acho que o objetivo do Celtics, a menos que aí capaz de eu falar isso e a Drica aparecer daqui do nada no episódio. Ela vem. Se trocar Jaylen Brown ou Derek White, né? A menos que aconteça a troca de um desses dois, o Celtics vai continuar sendo um time de segunda aí, mas pelo menos vai ficar abaixo dela, né? O Celtics já teve acima da segunda aí na temporada passada, então já tá, se não me engano, a pique 2032 está congelada já, né? Eles não podem trocá-la. Mas eles não, o ideal é não ficar acima novamente, porque quando você fica pelo menos 2 anos, aí entra uma última linha de penalizações muito forte pro time, né? Não só de congelar para troca, se eu não me engano. Aí, se tivesse ficar por, acho que 2, ou pelo menos 2 anos a cada 3, ou 4 a cada 5, dos últimos 5, a sua escolha de draft vai ser a última na primeira rodada. Então, por mais que você seja o pior time da temporada, ganhe a loteria, se você tiver acima, a tua pick vai ser a 30, né? Então é algo nesse ano, né, de ponte do Celtics que vai ser, né, infelizmente, pela lesão do Tatum. Eu acho que as movimentações daí do Brad Stevens, né, dá pra ver claramente que é muito nessa linha. É aposta em jogador tentando, né, pegou ali o Luca Garza e o Josh Minot, os dois do Timberwolves, né,
Os dois não tinham espaço lá, não iam ter essa temporada também. E ver o que se consegue tirar alguma coisa deles, né? Principalmente o Luka Garza é um cara que ele domina na D-League, né? Dominou no college, mas na NBA não consegue. Então, vamos ver se ele no papel do Cornet, que ele vem pro lugar direto do Cornet, né? Ver se ele tem isso. Josh Minot é um wing, é um ala de 23 anos somente, jogou muito pouco. Então ver, aí é confiar na estrutura que tem de desenvolvimento para ver se esses caras podem dar algum fruto na temporada que vem, né? Quando o Jason Tatum volta. O Luka Garza é um dos curiosos casos, né, de jogadores que vão muito bem no college, inclusive ele ganhou o melhor jogador do college e foi escolhido lá para pick 50 só na NBA, né? Tem limitações claras para adaptar e traduzir seu jogo num palco mais competitivo. Mas vamos ver se esse Boston Celtics sem muita pressão, né, ajuda ele a se desenvolver. Bora falar de Brooklyn Nets, que assinou Zary Williams e De'Ron Sharp, reassinou, né? Resign. Adicionou Terrence Mann, Michael Porter Jr., numa das melhores trocas aí desses primeiros dias. E se despede de Cameron Johnson, DeAngelo Russell e Trendon Watford. É um time que, inclusive, né, André, tá numa situação oposta. Precisava abraçar e adquirir contratos maiores. E até por isso que acho que cabe a gente falar do Oklahoma aqui. Muita gente queria muito o Cameron Johnson por lá e ficou muito bravo quando saiu a resposta, mas até para o Brooklyn Nets, receber o contrato do Michael Porter Jr. acaba sendo mais importante em termos financeiros, né? Porque é um time que estava abaixo do mínimo. Exatamente. Essa mais uma das mudanças que veio na nova CBA, né? Que antigamente sempre existiu o piso, né? A gente foca sempre no teto salarial, mas sempre teve o piso, né? Os times tinham que chegar nesse piso, senão o que faltava para chegar nele era distribuído entre os jogadores, né? Que estavam no elenco. Que sempre era uma ótima notícia para os jogadores que ganhavam o mínimo, etc, né? Nessa nova CBA, não. Os times têm que, desde o começo, tem que gastar pelo menos os 90% do salary cap, né? Eles não podem ficar lá guardando 20, 30 milhões para esperar uma troca na deadline, etc. Então, o Nets precisava encher o salário, você falou. A, a troca, né, do Michael Porter Jr. pelo Cam Johnson aumenta em 17 milhões a folha em cada um dos anos, né, a diferença de salário deles ano a ano, mas a duração é a mesma, né, os dois têm 2 anos de contrato, e eu acho que o que o Nets recebeu é muito valioso, né, especial uma pick de 2032 do Denver Nuggets, né, quando claramente já, esse Nuggets de hoje não vai existir mais, né? A gente está falando de daqui 7 anos, então a gente está falando de Jokic com 36, com Jamal Murray com 34, né? Já é o final de carreira, Aaron Gordon vai estar com 36 anos também, 36 para 37. Então é uma aposta válida, eu acho que é um tipo de jogador que o Nets precisa, né? Vai lembrar que eles draftaram 5 jogadores na primeira rodada esse ano, né? E 5 jogadores que têm a principal questão deles para eles terem caído, né? Era o arremesso, era não ter arremesso. Então você junta, mas são exímios passadores, né? São jogadores que sabem muito bem trabalhar a bola. Inclusive o Danny Wolf, né? Que é um big man, é um ala pivô que passa muito bem a bola. É, só que não remessa também. Então você tem, pelo menos você vai ter aí o Michael Porter com uma válvula de escape certa. O Terrence Mann ajuda, porque é um cara que sabe se movimentar muito bem sem a bola. Então, assim, pelo menos é um time um pouco mais coeso e com peças que se encaixam. Né? Acho que esse Terrence Mann, o Michael Porter Jr. e se renovar, né, o Cam Thomas, são 3 jogadores assim que não atrapalham o desenvolvimento desses 5 jogadores. Não dá para saber ainda se os 5 vão estar na NBA ano que vem, principalmente pelo israelense, como é que é o nome dele? Ben Saraf,
né, que foi draftado. Talvez ele fique na Europa mais um tempo, ainda não definiram isso. Mas, assim, com os outros, principalmente com o russo Egor Demin, que é o armador, que foi a oitava escolha, ele vai ter peças para trabalhar muito boas, né? Especial Nick Claxton, que é um pivô que faz muito bem o roll, né? Para cesta, para receber o lobby. O Danny Wolf passa muito bem, é um ala pivô, passa muito bem. Michael Porter Jr., não precisa nem falar o quanto ele sabe arremessar, né? Ele com um braço só deu uma canseira pro OKC Quase que na mata série. nós. Pois é. Então, assim, o Ken Thomas é um pontuador nato, né? Talvez pa- pense muito em pontuar, até se passe do limite um pouco, mas acho que é um time que vai. É claro, assim, que eles estão pensando no futuro, né? Tem mais um resto de cap space, é capaz deles, se precisar receber mais algum contrato, né, aí sendo pago por isso, né, com escolhas ou com um jogador jovem, eles vão fazer esse trabalho, porque é costumeiro já quando está nessa situação do Sean Marks fazer isso. Mas pouco a pouco a gente começa a ver, pelo menos dessa vez a gente consegue enxergar uma linha do que ele quer, né? Com o Jordi Fernandes, que é o técnico, dá para ver muito bem que eles querem jogadores que todos passam muito bem a bola, sabem procurar o próximo jogador na liga e ter uma válvula de escape. Aí antes era o Cam Johnson, hoje é o Michael Porter Jr., né? Pois é, vamos a ver esse Brooklyn Nets que se prepara para o futuro, né? São jogadores que, inclusive, podem ficar de passagem, né? E aí, enfim, irem para outro time que procura competir em trade deadline, veremos. Temos também Charlotte Hornets, que assinou uma extensão com o Trey Mann, né? 3 anos, Thunder Legend, diga-se de passagem. Adicionou Pat Connaughton, Spencer Dinwiddie, Mason Plumlee e Colin Sexton. E se despediu de Nurkic e Mark Williams, seus dois pivôs, inclusive, né? Como que você tá vendo essa free agency do Hornets? E essa situação dos pivôs também, né? Não sei se compensa demais mandar esses dois para trazer o Plumlee, mas vai que você fez o raio-x aí desse Hornets, André. Acho que ainda falta um pivô, é um pivô titular mesmo. Não acho que o Plumlee venha para ser titular e nem seja a solução. Eles têm só o Moussa Diabate, ele é bem. Jogou muito como pivô ano passado, mas ele é mais um ala, né? É bacana. Pelo menos assim, o que mais me atraiu no Charlotte ano passado, nessa free agency, foi o draft, né? Eles foram jogadores sólidos, né, no Con Knuppel e o Liam McNeely, apesar de jovens, os dois são freshmen, mas sim, eles são jogadores que chegam mais prontos para pontuar, para jogar. E acho que ter ido atrás do Spencer Dinwiddie e do Colin Sexton, acho que é um sinal também de tomar um cuidado com o Lamelo, né? Que infelizmente ele se lesiona muito. São frequentes as lesões dele, né? Principalmente no tornozelo. Então, pelo menos agora eles têm tem peças ali para sobreviver uma lesão, coisa que não acontecia nas temporadas anteriores. A gente viu muito o Mitic jogando, né? Mitic que foi agora trocado pelo Pat Connaughton, foi um salary dump, né? O Hornets ganhou 2 ou 3 escolhas de segunda rodada para absorver o Pat Connaughton. Mas é interessante, são movimentos bons. Acho que é um front office que assumiu ano passado e já conseguiu acumular muitos assets, né, em escolhas. São muitas escolhas de segunda rodada, então é toda aquela coisa que pode ajudar eles a subirem um ano ou não. O Mark Williams mesmo rendeu 2 escolhas de primeira rodada para eles, né? Então é um trabalho em construção sendo bem feito. Eu acho que agora é ver se o Lamelo consegue se manter, se o Brandon Miller também não se machuca, ele já vai para a terceira temporada, né? Ele ainda não é aquela coisa que justificou a segunda escolha, mas acho que é um elenco interessante. Torço para que seja um time bom de se acompanhar, porque são os times do leste ali, que a rodada começa cedo, né? Começa entre 8 e 9 horas da noite só.
ajuda aí o pessoal que tá. Proletárias, né? Exatamente. O Chicago Bulls não fez muita coisa, vou só passar mais por cima. Eles assinaram com o Terry Jones, 3 anos. Adicionaram Isaac Okoro, que chega na troca do Lonzo Ball, que vai para o Cavs. Falaremos disso quando chegar o Cavs, que é agora, diga-se de passagem. Já em seguida, já vou aproveitar então. O Cavs que reassinou com o Sam Merrill, 4 anos. Adiciona Lonzo Ball através da troca e Larry Nance Jr., que chega através também de um contrato. Manda embora Ty Jerome, que fez um playoff legal, né? Acho que conseguiu subir seu valor de certa maneira. E Isaac Okoro também sai. Esse Cavs fica mais forte com o Lonzo Ball, que parecia estar mais saudável, né? Depois de todos os percalços, um joelho novo, parece que ele tá conseguindo se recuperar pra jogar na NBA. Parece que sim, e vem pra vaga do Ty Jerome, né? Acho que ficou bem evidente ali que é a peça de reposição, né? É aspirante, então. Aspirante não, vai ter uma team option, né? Pra temporada 26-27. Ah, eu acho que fica mais forte, é a continuidade. Também não tinha um time acima da segunda April também, eles não tem muito o que se fazer. A Samaro, eles tinham dinheiro assim, né, para renovar um dos dois, o Merrill ou o Ty Jerome, né? Acho que fizeram a escolha pelo Sam Merrill, acho que eu também faria, porque é um exímio arremessador, né? E o Larry Nance, eu acho que ele vem para a vaga do Tristan Thompson, né? De ser aquele cara mais já o veterano de banco. Com a diferença que o Nance ainda pode jogar um pouquinho, né? O Tristan era claramente só para estar ali no papel James Johnson, o Donis Haslem. O Nance acho que vem para ser o pivô reserva ali do Jarrett Allen, dar uma segurada, né? A ver se esse Cavs cria endurance, né? Que a gente espera de um time que foi muito bem na temporada passada e mais uma vez cai de um jeito chato, né? É um time que se prova muito em temporada regular, mas tem problemas claros durante os playoffs de maturidade em fechar jogos e uma série de outras questões, mesmo com o Donovan Mitchell colocando 40, quase 50 pontos aí nas partidas. Dallas Mavericks, o assunto do ano, né? Acho que não tem como falar de NBA em 2025 e não falar de Dallas Mavericks por tudo o que aconteceu. E principalmente agora, né? Renova com o Dan Jackson por mais um ano. Kyrie Irving por 3 anos, se recuperando da lesão. Lembrando vocês, não deve começar a NBA. Apesar de ser uma recuperação mais rápida do que o Aquiles, né? E traz DeAngelo Russell e Spencer Dinwiddie. Eu achei o Russell engraçado, né? Porque o Nico Harrison passa os últimos 4 meses falando do quanto a defesa é a prioridade desse time e traz para reforçar, após uma lesão de Kyrie Irving, DeAngelo Russell. Como explicar Nico Harrison? Mas você não lembra que o D'Angelo Russell falou na temporada passada que ele ia virar o novo Derek White? É pior que ele falou isso quando estava no Lakers ainda. Que tinha se espelhado e ia ter uma mudança, ter um impacto como o Derek White teve no Celtics. Esse é o tipo de coisa que a gente teve que ouvir. Depois o povo reclama do Prometa, torcedor do D'Angelo Lakers. Russell. Prometa. O Mavis, acho que fez movimentos certeiros, mesmo o D'Angelo Russell, né? Acho que vindo aí pelo. Ele vai ser ele vai guardar o assento, né, do Kyrie, tá? Esperar, torcer para que o Kyrie volte ao longo da temporada, da lesão dele, né, de ligamento cruzado. Eu tô só curioso porque com o anúncio hoje do Dante Exum, o, o Mavs está com 16 jogadores no elenco, né? Então eles estão acima considerando o salário mínimo do Dante Exum, eles ficam acima da Second April, mas eles estão hard capped por ela, né? Então eles não podem ultrapassar em momento algum. Então alguma coisa vai ter que acontecer. Eu não sei se o que falam era o Olivier Max Prosper. Talvez ele seja feito um dump dele para algum time, porque ele ganha 3 milhões. E com isso ele conseguiria manter esses 15 jogadores do elenco daí do Mavs. Então acho que tem só mais esse movimento pequeno aí para acertar. E fica um time forte, acho que é um time, né,
o problema é que é isso, a gente tem o hipotético Kyrie, né? Para ser um contender mesmo, assim. Não, enquanto não tiver isso, acho que é difícil isso acontecer. E ver como vai ser a temporada do Clay, né? Que é um jogador muito importante, é uma posição importante no elenco. E que eu acho que o Max Christie foi bem ano passado, mas ainda não consegue suplantar ele num time titular. Então, e o Mavs precisa dele, do Clay jogando bem. E a ver com o Pure Flag, né? Como começa a temporada e como segura o placar até Kyrie Irving voltar e eles conseguirem jogar juntos. Inclusive, eu tava vendo uma entrevista do Sam Presti, André, em que ele falava que o Thunder essa temporada jogou 13% dos jogos completo, né? Sem lesão. É uma amostragem muito pequena para um time que foi Sim. campeão. Não, o Chet E- jogou 30 jogos. Pois é. Existe. E é o que eu sempre falo, né? A galera fica, a gente precisa de um shooter, a gente precisa de um shooter. Mas quem assistiu o começo da temporada passada do Chet sabe a capacidade que ele tem de evoluir de uma temporada para outra, especialmente no arremesso. Ele voltou muito mais agressivo ofensivamente. E ele fala durante os playoffs em como a lesão fez ele perder absolutamente tudo que ele tinha evoluído. É, em músculo, em habilidade, em tudo que ele tinha treinado mesmo, ritmo de jogo. Então, assim, ele abraçou a causa e se tornou um jogador que fazia seus 15 pontinhos ali nos playoffs e defendia muito bem, mudava o outro jogo, o jogo defensivamente, mas se ele voltar como ele começou a última temporada, a gente tem muitas chances. E o Dallas está um pouco dentro desse contexto. Sofreu muito com lesões, foi o time que mais teve lesões, inclusive o Sam Presti falou que acho que só o Dallas ficou à nossa frente e mais um time, não lembro qual era. E vai começar a temporada da mesma maneira, né? Ao longo da temporada, com a volta do Kyrie, eles vão ter que descobrir como esse time funciona junto. E pode dar muito certo. A gente sabe que, apesar da loucura, Nico Harrison recebeu a sorte grande de cair com a pick 1, Cooper Flag e poder recomeçar da melhor maneira possível. Foi do pior move da história pra beleza, vamos ver no que dá. Por incompetência dele, assim, não tem mérito do Nico Harrison aqui na nossa mudança de espírito com relação ao Dallas, né? Não, nenhum. E é engraçado que ele falou assim: agora as pessoas estão começando a, a, a ver a minha visão. Né? Não, cara, você tá. Desculpa, mas foi pura sorte. Né? O Cooper Flag, se você tem hoje um Cooper Flag no time, é por sorte, não foi por nenhuma estratégia sua. Mas tá certo, o cara tem que tentar aproveitar, né? Surfar, né? Nessa onda. Falando em surfar em onda, acho que a grande notícia desses primeiros dias de free agency é o Denver Nuggets, né? Eles iniciam a off-season de 2025 com movimentos que, primeiro de tudo, sinalizam que o Jokic terá um time para ser competitivo até o final. A primeira grande troca é a troca do Michael Porter Jr., que é uma peça muito importante ao jogador draftado pelo Denver Nuggets, que recebeu um voto de confiança, inclusive, da diretoria, né? Porque é um jogador que chega já na NBA com aqueles problemas nas costas que o tiram de diversas partidas, mas ele consegue, ao longo de todo esse tempo, e mesmo com essas lesões, ser muito valioso para esse time, contribuindo diretamente pro título. Mas o Denver Nuggets tem um problema salarial até esse momento, né? Pré-troca do Michael Porter Jr. E se vê de mãos atadas com relação ao elenco que tinha no passado para vencer os elencos que existirão na próxima temporada. A começar pelo Oklahoma City Thunder, que teve bastante dificuldade, é certo, mas talvez essa seja a pior versão do Oklahoma que a gente vai ver nos próximos anos. Então precisava se montar e se preparar para conseguir enfrentar não só eles, mas outros times que vêm muito bem no quesito reforços para a temporada. Então chega Cameron Johnson, que além de deixar um time interessante, mais rápido, talvez até um pouco melhor defensivamente em comparação com Michael Porter Jr., também flexibiliza a folha salarial, né? Economiza aí o
Michael Porter Jr. ia ganhar 38 milhões por temporada, enquanto o Cameron Johnson tá por volta dos 44 nos 2 anos, né? Então economiza aí acho que uns 13 milhões, né, André? Depois você passa certinho os valores. E aí, já nessa primeira troca, o Denver sai da First Apron e consegue usar a Mid-Level Exception de 14 milhões. E aí traz rapidamente Bruce Brown num contrato de 1 ano, que também foi uma peça muito importante para aquele título de 2023. Traz mais defesa e consegue elevar o nível da rotação. O problema no banco do Denver Nuggets nesses playoffs foi absolutamente exposto, né? Além disso, de Ken Johnson e Bruce Brown, Denver Nuggets também traz Tim Hardaway Jr. É uma contratação, acho que das 3 a menor, mas ainda assim amplia principalmente o perímetro, né, a profundidade. O Oklahoma e alguns outros times têm essa tática, ou tiveram essa tática nos playoffs, de liberar muito a bola de 3, né? Permitir que você arremessasse para não ceder o espaço dentro do garrafão. E, por vezes, o Denver Nuggets conseguiu punir o Oklahoma e ir bem nas partidas, inclusive venceu jogos por causa disso. Mas traz mais um jogador capaz de mudar esse panorama, né? O Tim Hardaway teve 36% de aproveitamento nas bolas de 3 em mais de 7 tentativas por partido na última temporada, em que ele veio bastante do banco. E eu acho que também é um sinal muito claro, André, pós-saída de Calvin Booth, né? Ben Denzer e Jonathan Wallace mostrando que eles querem dar um time pro Jokic, que eles vão fazer o possível e mais do que isso, de forma inteligente, né? Apesar de ser uma decisão difícil, acho que todo mundo de Denver, apesar de saber que o Michael Porter Jr. seria o cara a ser trocado, por conta de um contrato que, na época, até muita gente achou que foi um overpay, ainda assim é triste, né? Porque é um cara que fez parte do título, foi importante para a franquia, mas agora também é o motivo pelo qual a franquia pode voltar a competir sem se apertar financeiramente, né? Pois é, sem dúvida. Eu vi, você comentou dos salários, né? 38 milhões do Michael Porter Jr. E mais 5 do Dario Saric, né? Que também saiu para vir o Jonas Valanciunas, né? Do Kings. Mas então, se somar esses dois. Se bem que o Saric nem jogava, né? Era capaz dele até ser dispensado se continuasse. Mas então, 38 milhões do Michael Porter Jr. Se eu somar os salários do Cam Johnson, do Valanciunas e os mínimos do Brown e do Hardaway, dá 37 milhões. Ou seja, eles trocaram 1 por 4. Né? É um absurdo o novo front office do Nuggets conseguiu. Né? Foi uma série de 7 jogos contra o OKC na segunda rodada, né? É, e assim, viram que todos os problemas que tinham no elenco corrigiram muito bem, né? Até agora, acho que falta talvez só eu não sei se eles vão atrás de um armador que era o Russell Westbrook ano passado, né? Ou se eles vão deixar para todo o banco ser comandado pelo Bruce Brown, né? Que ele fez isso naquela temporada do título, mas hoje é um elenco redondo. Você pensa que você vai o Jokic, né? Quando ele joga no on-off do Cleaning the Glass, aquele site, né? Quando o Jokic estava em quadra nessa última temporada, o Nuggets jogou como um time de 65 vitórias, né? Os números que ele tinha. E quando estava fora, era um time de 19 vitórias. Né? Esse é o nível do impacto que o Jokic tem, né? E o Jokic joga na temporada regular 35, 36 minutos, né? 36 minutos, quase 37. Então, nesses 8 minutos com ele fora, o time perdeu muitos jogos nesses 8 minutos, somente nesses 8 minutos, né? E agora você traz um Valanciunas, que é um pivô ok, não é o DeAndre Jordan, por exemplo, né? Que era a outra única opção de pivô que o Nuggets tinha. Então, nesses minutinhos, nesses 8, 12 minutos que se ele jogar só, né, sem o Jokic,
o time vai ficar muito melhor, porque ele é passável, né? Ele defensivamente ele não é tão bom assim, mas no ataque ele vai entregar. Então, se pelo menos conseguir manter o time competitivo nesses minutos, já é o melhor cenário do mundo. É perfeito pro Nuggets, né? E é engraçado, aí, como você falou, o Buff, né, que queria jovens, 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 tirou todos os veteranos do elenco pro Michael Malone. Então ele foi demitido e agora vem todos os veteranos, mas o Michael Malone não tá. Então no final os dois saíram perdendo, né? Que cada um briga, foi público já, né? Que eles não se davam, estavam brigados, passavam meses sem se conversar. Os donos ficaram falaram, então tá bom, chega, vocês vão ficar de criancice, vai cada um para casa, então eu vou recomeçar aqui e mostrar que tem como evoluir aqui esse time, né? Então, para mim é a terceira força do Oeste hoje, né? Acho que assim, claramente os três principais times ali, o OKC, Rockets, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e o Nuggets, acho que se separam bem do resto da conferência, né? Vamos falar rapidamente de Detroit Pistons, que renova com Paul Reed em 2 anos, adiciona Caris LeVert, Duncan Robinson e manda embora Tim Hardaway Jr. e Dennis Schroeder, que vai pro Kings. É um time que já foi muito bem, e especialmente nos playoffs, André, eu acho que aquela série contra o Knicks foi a série com mais erros cruciais dos playoffs inteiro, especialmente porque aconteceram nos últimos segundos e era coisa de 1 ponto atrás, valendo 3 pontos no lance livre ou algo do tipo. Então, o Pistons sabe que não precisa fazer demais, mas traz 2 jogadores que são pelo menos decentes. E pelo lado do Duncan Robinson, que tem experiência demais em pós-temporada, né? Tem bastante. Vem Duncan e LeVert, né? Acho que vem repor muito não, vem repor diretamente, né? O Hardaway Jr. e o Malik Beasley, né? Que tava para assinar esse contrato, praticamente era o mesmo contrato que o Duncan Robinson levou, mas ele tá aí nessa investigação do FBI, né? Envolvido com apostas e esquema em jogos. E ainda descobriram que ele está falido, né? Devendo barbeiro, aluguel e mais uma coisa que eu não lembro Ah, agora. umas agências de esportes aí, que acho que Que fez o. faziam alguma coisa por ele. Que ele dava de falar de promissória, o cara fez adiantamento de salário com. Bom, praticamente agiotagem, né? Pegou dinheiro emprestado e para pagar com os salários dele da NBA. É um negócio absurdo. Mas é continuidade. Acho que contar com a volta como é que é o nome do menino que machucou? Ivy, né? O Jaden Ivey, que machucou no final da temporada, no meio da temporada passada. Ver se ele volta. Acho que fica um pouquinho capenga na armação sem o Schroeder, mas acho que talvez vai ser isso. Estão contando isso com a volta do Jaden Ivey, jogando um pouco mais sem o Cade, né? Para ter um papel que ele e o Marcus Sasser também, que é outro armador do elenco. Talvez vamos apostar um pouco mais desse. Ver se pelo menos começa a temporada, ver se eles estão prontos antes de ir atrás de alguma troca no mercado. O Golden State Warriors, curiosamente, não se mexe, né, André? Só deixa Kevin Looney ir depois de 3 títulos, um jogador que sempre voou abaixo do radar, né? Quando a gente fala da dinastia Warriors, a gente fala muito pouco de Kevin Looney e da importância que ele tem na metade pro final desse Warriors. Vai embora e, assim, Golden State Warriors não me parece o time que fica muito quieto, né? Eles sempre tentam apostar em mais uma run do Curry, porque ele sempre entrega, e o Curry joga bem os playoffs. Talvez se não tivesse machucado da forma que foi, tivesse ido até mais longe, né? Porque é triste a forma como os playoffs acabam. Primeiro o Jimmy Butler machuca e depois machuca o Curry. Mas é um time que quer voltar e quer competir. E agora não tem Kevin Looney. O que fazer? Pois é, tem o papo do Al Horford, né? Vamos ver se agora que o Ayton assinou com o Lakers, se o Horford vai para lá mesmo. Ou será que o Warriors está dormindo agora porque está esperando o LeBron pedir uma troca?
É, Pelo deve tá amor. aí. Seria a maior troca da história da NBA. E tem que esperar, principalmente pelo Kuminga. Fica esse papo também de que o Bulls quer o Kuminga, o Heat aceitaria, e para esses times todos teria que ser em sign and trade, né? Com o Warriors recebendo um ou mais jogadores, dependendo do contrato que o Kuminga assinasse. Mas precisa movimentar, acho que só trouxe de volta só as opções, né, do Gui Santos, que é do Exercitou coach. as team options, né? Foi só o movimento que não tinha escolha de draft. Então, esperar. Acho que Warriors, Heat, são times que parece que estão esperando alguma coisa, algum dominó cair aí, que pelo jeito vão ficar esperando até agora. E são general managers que têm a intel, né? Tem a informação. Então, enfim, Miami Heat às vezes faz um overprice de tudo que tem, mas sempre sai com alguma coisinha. Hora de falar de Houston Rockets, que só o resumão primeiro. Renova com Steven Adams por 3 anos, com Aaron Holiday, com Jeff Green, Jabari Smith Jr., Jason Tate e Fred VanVleet, além de adicionar Clint Capella, Kevin Durant e Dorian Finney-Smith, e manda embora Dylan Brooks e Jalen Green. Só vai isso embora, absurdo. A gente falou muito sobre como Kevin Durant encaixaria como uma luva nesse time. Um jogador com 36 anos, que tem média de 27 pontos quase, 6 rebotes, 4 assistências. E era basicamente tudo que o Houston Rockets precisava, né? Agora é ainda mais versátil, capaz, eu acho, de se adaptar a qualquer estilo de jogo que seja colocado na frente deles. E além de um elenco muito jovem e promissor, você adiciona 3 praticamente veteranos aí, né? Numa equipe que tá a fim de vencer. A janela desse time é título. É claro, em pensar que o Houston Rockets voltou e que o Houston Rockets pode vencer a NBA com esse time. É uma profundidade muito grande no Upper Sengun, no Steven Adams, que renova e jogou muito bem os playoffs. Adiciona ainda um Clint Capella que retorna, né, ao lar, volta, acho que depois de 4, 5 anos, né? Já nem sei, já me perdi no tempo. E aí você ainda tem um Van Fleet, Amen Thompson, Jabbar Smith, os jogadores de banco como o Reed Shepard, Ken Whitmore, Tari Eason, um time muito grande, inclusive, né? Abaixo dos 2 metros é só o Van Fleet, o Red Shepard, acho que só mais um, o resto é tudo acima de 2 metros. E que teve um problema claro nos playoffs e durante a temporada, que era um arremessador confiável, um arremessador de meia distância e que pudesse colocar a bola debaixo do braço, especialmente no ataque, para vencer partidas. Kevin Durant é o líder em mid-range da NBA, 53% perto da cesta, além de conseguir fazer todo o resto e ter voltado de uma lesão de Aquiles ainda jogando absolutamente bem, né? E o que ele precisava era um time que ele fosse essa primeira opção ofensiva, com jogadores que vão se espelhar nele, ele podendo meio que comandar essa rotação, sem precisar fazer esforços colossais do outro lado, né? Sem precisar cobrir muitas trocas defensivas, ser o defensor de um jogador principal do outro lado. Em nenhuma posição esse time do Rockets precisa que o Kevin Durant seja o defensor principal. Ele pode se preocupar em fazer o que é preciso na defesa, minimamente, e masterclass no ataque, porque todos os outros jogadores vão jogar com ele em prol dele. Então, é absurdo o que o Houston Rockets faz nessa off-season, a forma como negocia as renovações primeiro, né, André? Praticamente coloca todo mundo dentro do jogo para pelo menos aí uns 3 aninhos e mantém seus principais jogadores,
não envia de volta para o Suns a pick deles, né, de primeira rodada, e ainda assim termina com o Kevin Durant, um terceiro pivô muito bom, e Dorian Finney-Smith para aumentar ainda mais a profundidade desse time. Acho que é o vencedor por enquanto, né? Ah, sem dúvida. Zerou a off-season até aqui, né? A gente viu o Rockets, principalmente na série contra o Warriors, né? A dificuldade de não ter um cara que consiga criar o próprio arremesso, né? O Jalen Green teve um jogo, né? Esse sempre foi a coisa da carreira dele, né? Ele tem um jogo, como ele teve um mês na temporada retrasada, né? 23-24, que ele ganhou até o prêmio de jogador do mês. Mas é aquilo, nos outros some, arremessa 20% de 3, né, com dois lances livres só por jogo. Então, assim, é assustador esse Rockets, né? Eles acharam ali um jogo com dois bigs, né, com o Sengun e o Adams juntos. Então eles vão poder continuar isso. E até agora, com a folga de ter um Clint Capella como terceiro big, né? Que o Adams ele vem de problema no joelho também, então dificilmente ele vai jogar todos os jogos. E o Rockets hoje que é uma das coisas assim que você vê em pouquíssimos times, eles podem jogar de um lineup extremamente grande até um small ball rápido, puxando só em foco em transição, né? Defesa e transição, jogo rápido, que é a coisa que o OKC faz também, né? E claramente dá para ver a cultura do time tá feita, né? Tá instalada, né? O Fred VanVleet ah, renovando, né? O time tinha uma team option de 40 milhões, ele baixou o salário, né? Para a faixa dos 25. O Jabari Smith assinou por um valor bem abaixo do que se espera de uma escolha top 3, né, mas acho que ele entendeu. Adams poderia ter conseguido mais do que os 14 milhões na oficina, também voltou. Então, acho que assim, dá para ver assim, muito bem que os jogadores estão vendo que o time cuida deles. Né, que é muito o que a gente vê com o OKC também, né, com alguns jogadores aceitando um pouco menos ou renovando e ficando no longo. E quando a gente olha ali a folha salarial do Rockets, dá para ver que eles estão com salários altos. Tá vindo o Kevin Durant ganhando 55 milhões, provavelmente vai assinar uma extensão, né? Ultrapassando 60, 70 milhões. O Sengun ganhando seus 35, mas é um time que você vê que tem uma certa flexibilidade tendo as escolhas, né? Como a gente falou naquele áudio no último episódio, eles mantêm as escolhas do Suns, as próprias. Então, se acontecer qualquer coisa, ou se alguma outra estrela aparecer no mercado, eles têm condição de ser players, né? E ficar ainda melhor. Vou passar rapidamente por Indiana Pacers, que viu seu sonho desmoronar junto com aqueles do Halliburton. E também perde Miles Turner pro Bucks, né? Eu acho que eles deram uma bobeada nessa, não perceberam a janela de oportunidade, não conseguiram oferecer o que o Miles Turner achava que merecia, e especialmente em continuidade, né, por muito tempo, e perde seu jogador mais antigo da rotação, que agora vai pro Bucks. O LA Clippers renova com Nick Batum e com James Harden, além de adicionar Brook Lopes em uma negociação de 2 anos e mandar embora Drew Banks. Alguma consideração importante sobre esses times? Acho que o Clippers ainda está na Luxury Tax, né? Tá sim, se não me engano, quando entrar todos os salários, vai ficar acima, mas ainda abaixo da primeira apron. Então dá para eles, se eles quiserem, eles podem gastar mais um pouquinho. Foram atrás de profundidade de elenco. Eu acho que assim, é a tônica. Se a gente vê os principais times, né, da temporada passada para essa, os que estão se reforçando, o tom é esse. Preciso de profundidade e de peças complementares para poder disputar, né? O Clippers tinha o Zubats muito bem, temporada quase beliscou um All-NBA, né? Foi All Defense, se não me engano, não lembro se foi o primeiro ou o segundo time.
mas ele tem um tipo de jogo muito específico e que não vai evoluir dali. Então traz um Brook Lopes, já que vai ser um big espaçador. Tem o Nick Batum, trouxe de volta também, né? Que é o pivô de small ball. No draft pegaram um pivô que é mais para lobby. Então, assim, é que eles fazem muito bem isso de serem complementares e vão apostar na continuidade. Não tem muito o que falar do Clippers. Vamos falar dele então, né? Já o outro lado da cidade. O primo rico, mais ou menos rico, né? O primo falido, mas recém-comprado. É absurdo as informações, né? Os caras não tinham alguns sistemas de scout, de stats e tudo mais comprado no, no time do Lakers, porque não tinha dinheiro, os caras estavam economizando. Mas enfim, um time recém-comprado que tem problemas claros e vive uma situação, né? O LeBron opta por seu play option de 52,6 milhões e o que significa que o Lakers ainda está acima do teto salarial em 21,6 milhões. Ainda estão abaixo da First April, né? E 11 milhões ali da Luxury Tax, mas existe uma insatisfação pública dos dois lados. Tem muito torcedor do Lakers que, por algum motivo, acredita que o LeBron deveria abrir mão do seu salário para que o Lakers pudesse competir. E do outro lado também, o Rich Paul, toda a galera dizendo que o LeBron também quer competir por um título e que percebe que o Lakers está numa linha do tempo um pouco diferente, pensando mais no futuro e talvez os dois não caminhem mais para o mesmo lugar. Então existe até essa incógnita do que pode acontecer com o LeBron James até o começo da temporada, ou pelo menos até a trade deadline, né? Além disso, perde o Dorian Finney-Smith, que recusa a opção de 15 milhões, e aí assina por 4 anos e 53 milhões com o Rockets. O Lakers tinha oferecido só 2 anos, né? Porque eles estão nessa de ter um cap para 2027. E adicionam Jake LaRavia como se fosse o maior move da história da Free Agents, né? A forma como eles noticiaram e tudo mais. Mas beleza, um contrato de 2 anos, 12 milhões. E vivia até quase agora, né, André? Um drama de pivôs. Foram vendo todos os pivôs que eles gostariam de ter sendo selecionados, sendo assinados, trocando de time, trocados, e eles observando o bonde passar, porque, enfim, novamente o time não quer fazer loucuras. E aí perde Capela, perde Brook Lopes, e se via com uma única opção, né? Que era o DeAndre Ayton, que recebeu um buyout do mais absoluto nada pelo Trail Blazers. Também nos deixa com uma pulga atrás da orelha, se realmente não tinha mercado pro Ayton, né? Pra esse Trailblazers receber pelo menos, sei lá, uma pique de segunda rodada no cara, mas não existia, parece. E acaba de anunciar que contratou o Ayton por 32 milhões, né? Se não me engano. Faz tempo que eu olhei. Você acha que o Ayton, jogando com o LeBron, se o LeBron permanecer, tem a oportunidade de finalmente concentrar no seu jogo, voltar a ser o pivô que a gente viu pelo menos ali naquela run de finais de NBA, em que ele conseguiu contribuir, pelo menos, para o time? Olha, é aquela coisa. Era ruim, era ruim com Ayton, pior sem Ayton. Não, a situação do Lakers estava nesse nível. O pivô reserva do time era Maxi Kleber, né, que praticamente não jogou ano passado, nos anos anteriores também já faz algum tempo que ele não tem um impacto, né? E eu não sei, o meu problema, eu tô vendo muita gente animada com o Eiton, nunca consegui ver isso, da onde vem esse ânimo todo, por mais que tenha números avançados, né, aqueles monte de estatísticas que inventam, mas no fundo, quando você vê o cara em quadra, é um jogador sem vontade, sem motivação, completamente louco,
né? Assim, de desligar e você vê, não sei o que ele está pensando. As entrevistas são piores ainda, né? Hoje resgataram uma que ele falava, para mim, o maior sucesso na NBA vai ser conquistar um segundo contrato. Essa era a preocupação dele. Sendo a primeira escolha geral, né? Num draft que tinha o Luka Doncic, inclusive. É, Que mas é, vão jogar juntos, né? Pique vou 1, jogar juntos. pique Agora só falta 3. o Marvin Bagley. É. Aí fica um, dois, três todos juntos. Mas não tinha. O Lakers não tinha muito o que fazer. Eu tuitei isso e até furou um pouco a bolha. O tamanho do meu perfil, né? Que é pequenininho. De que o Lakers tinha opções muito limitadas. Já veio com 11 jogadores no elenco já, né? O Pelinka é um cara que é um GM fraco para mim, eu vejo assim, porque você falou, o Lakers não tem um departamento de scout profissional. Né? Parece piada, mas isso é verdade. Já foi falado várias vezes pelo pessoal que cobre o Lakers no dia a dia, né? Que o Lakers, então assim, ele não consegue avaliar se um cara é bom ou ruim. Se, por exemplo, se o Press ligasse e falando, não, me dá o Austin Reeves, eu te dou o Jay Will. Ele vai achar que ele tá pegando o J-Dub. Porque é nesse nível, assim, de não conhecer, dá pra ver, os movimentos dele são muito limitados, é sempre o mesmo padrão, né? É jogador draftado na loteria, que não deu certo, eu pego pelo mínimo. Então, e aí o Aiton é mais um nesse mesmo molde, né? Então, assim, agora esperar para ver se tem assets muito limitados, né? Não tem nenhuma escolha de segunda rodada, tem um jovem no elenco e vai ter todo esse drama. Então, não sei se consegue domar, assim, porque o vestiário do Lakers é fraco. Markieff Morris veio junto com o Luka, mas dá para ver que falta essa figura, assim, né, de controlar o vestiário, como era por exemplo, em 2020, tinha o Jared Dudley, né, que era um dos principais líderes daquele vestiário. E o impacto que o cara tinha era absurdo, né? Hoje o Lakers não tem essa figura, dificilmente vai, do jeito que tá, vai trazer o Markieff Morris de volta. Então é um vestiário complicado para ter isso, ainda mais porque vem com toda essa dinâmica do LeBron, né? Passivo-agressivo, ele do nada apareceu essa coisa de o Lakers está pensando no futuro. O Luka tá no auge, né? Não existe isso de que o Lakers tá esperando o Luka se desenvolver mais 1, 2 anos. O cara é um cara que nas últimas 5 temporadas foi all first team nas 5, né? Tirando essa agora que ele veio, teve a lesão grande e não chegou nos 65 jogos, né? Então, não existe isso de duas linhas do tempo, mas criaram, né? LeBron criou isso agora para começar a fomentar essa coisa. Hoje, tava todo mundo falando também que ele fez um stories jogando golfe e o boné dele estava escrito Welcome Home. Então, assim, o que é Welcome Home? É o Cavs, então ele vai pedir o Cavs quando, se ele pedir troca, né? Então, tudo isso, nada que o LeBron faz é à toa, né? Até aquele vídeo esses dias que falaram que um amigo dele, num jantar, num japonês, junto com o Kevin Love, ele falou: Savannah quer que eu me aposente daqui 1, 2 anos. Eu poderia me acostumar com Nova York. Ele não falou isso de graça e ele sabia que estava sendo gravado, sabia que isso iria ser postado, né? Então Lakers é Lakers, não adianta. Essa. E é uma loucura, porque aí eles começam a falar que querem se precaver até 2027 para ter espaço na folha, mas assim, estamos em 2025. O Luka Doncic, como você mencionou, já está pronto. O que eles querem esperar até 2027? Porque aí o Luka já vai ter 28 anos e tem mais. Pode ser que ele não queira renovar, se um time agora não for dado, né? O que o Luka vai ficar fazendo 2 anos até ele poder competir de verdade? Porque é muito difícil você olhar pro Oeste agora, ser Luka Doncic após de tudo que aconteceu, ver o time que acabou com você, te fudeu ganhando a pick 1 e conseguindo competir, enquanto você tá num buraco que não vai pra frente nem pra trás. Você tem beleza. O LeBron parece que o Luka tá muito focado, parece que ele tá fazendo uma off-season, não foi viajar, tá malhando todos os dias, parece estar pelo menos mais musculoso e mesmo assim tem muita coisa acontecendo, esse turbilhão de coisas. O LeBron que
ao meu ver, tem todo o direito de querer competir, mas aí, se também quiser sair, já vaza, já procura outra opção, enfim, cria um caminho para que você também compita sem que as visões se batam. Austin Rivers continua lá, né? São muitas questões ainda para esse Lakers. Falaremos mais no futuro. Eu vou passar 2 seguidos aqui pra gente passar por cima, que é Memphis Grizzlies, que renova com Santi Aldama por 3 anos. Jaren Jackson Jr., que aquela coisa, né? Esperado que ele assine os 5 anos de extensão. Ken Spencer em 2 anos também. Adiciona Cole Anthony, que vem através da troca do Magic, que manda Desmond Bane. Kentavious Caldwell-Pope, Ty Jerome e manda também Luke Kennard. E além disso, o Memphis Grizzlies ganha muitas picks, né? O Miami Heat não renovou com ninguém, adicionou Simone Fontecchio, Davion Mitchell, voltando num deal de 2 anos, e manda embora Duncan Robinson. Considerações sobre esses 2 times? É só mais do Memphis, que eu acho que isso é bacana, e uma coisa que às vezes a gente fica tanto nessa coisa de, não, mas isso não é time para ser campeão. Eu falo, tudo bem, o Memphis não tá nessa fase, né? Na própria entrevista de final de ano, o Zach Kleiman, né, o GM deles, ele falou, cara, a gente tá longe. A gente quer disputar título, quer trazer um título para Memphis, mas a gente tá longe. Tomou uma varrida do OKC como oitavo no Oeste, né? O Ja falou aquela coisa, né? Se eu não me machuco, no jogo 3 tinha entendido qual que era do OKC, a gente ia virar a série, né? O Ja falou isso. Mas o Zach Lavine foi muito mais racional e mostrou, né, trocando o Desmond Bane, trazendo outras peças, renovando com os jogadores que você mencionou. Então, assim, é um time para estar nessa faixa que ele está. Vão tentar organicamente subir no draft pelo Cedric Howard, né? Estão esperando que seja o wing do futuro. Então é só assim, a gente precisa lembrar também que só um time vai ser campeão, e hoje o mais importante é isso, né? Você manter um elenco, ter as estrelas, manter as estrelas, acho que é um sinal muito importante, né? De eles renovarem o Jaren Jackson Jr., de que eles cuidam das suas estrelas, que eles pegam. Então, assim, tudo isso é o que um time de mercado pequeno tem que fazer. O Heat não tem muito o que falar, eles estão esperando alguma coisa, mas não dá pra saber o que também. Tá, parece ser a versão leste do Warriors. Milwaukee Bucks fez o que ninguém esperava, né? Talvez um pouco desse furor inicial teve a ver com nenhuma contratação, mas a dispensa de Damian Lillard. Apesar do Bucks ter renovado com, infelizmente, o Kevin Porter Jr. num deal de 2 anos, Bobby Porters por 3, Taurean Prince por 2, Jericho Sims por 2 e Gary Trent Jr. por 2. Adiciona Vasily Micic, que vem do Hornets, que veio do Oklahoma. Eu fico triste com a janela que o Micic teve que vir para a NBA, porque ele estava sendo absolutamente dominante na Europa e a gente não vai conseguir ver muito daquele Micic na NBA. De qualquer maneira, é um jogador que consegue tranquilamente compor os minutos de quem quer que seja o armador titular aí desse Bucks, uma vez que Damian Lillard foi dispensado e Pat Connaughton e Brook Lopes saíram. Mas principalmente sobre essa questão do Damian Lillard, o Bucks vai ficar com um dead cap durante 5 anos de 20 milhões, né, André? Então o Lillard sai sem Aquiles, para muita gente uma forma de desrespeito a um jogador que acabou de chegar, que não teve oportunidade de competir, que se recuperou em tempo recorde de uma trombose para ir romper o ligamento nos playoffs e foi empurrado aí pela porta de trás. Mas melhor do que ser demitido, ou menos pior, né, André? É ser demitido sabendo que ainda vai cair 100 milhões na sua conta, né? Exatamente. 22 milhões e meio por 5 anos, né? Eu não entendi muito o pessoal falando, uma sacanagem com o Lillard, etc. Infelizmente, é a natureza do negócio, né?
E, e assim, pelo menos ele não vai perder um centavo, não foi forçado a fazer um buyout e devolver grana, né? Vai poder escolher o seu próximo time, vai poder fazer a reabilitação dele 100% na casa em Portland, próximo dos filhos, né? Que diz que foi uma coisa que pegou demais ele desde que ele foi trocado pelo Blazers, porque ele foi para Milwaukee sozinho, nisso o casamento acabou, né? Os filhos ficaram, então os filhos ficaram em Portland. Tá uma situação complicada, pessoal. É um lado que a gente não vê muito, né, nos jogos e nas estatísticas e nos números, né? Mas como pesa, lembrando que eles são humanos. A única coisa que eu quero comentar assim, me perguntaram, falou assim, o Bucks fez alguma coisa absurda, achou uma brecha, tudo. Eu falei, não, é só aquela coisa assim, um volume que ninguém imaginou que alguém teria coragem de fazer, né? Porque você perde 22 milhões e meio de cap todos os anos, pelas próximas 5 temporadas, né? Eu até falei no Twitter, eu falei assim, o Bucks vai ter que virar o maior desenvolvedor de jogadores a partir de contrato sem ser draftados, né? Esses jogadores projetos e volta, eles vão ter porque vai ser a única forma deles de repor elenco, né? As picks de primeira rodada eles também estão todas espalhadas pelos próximos anos aí, né? Por alguns times, pelo Hawks, que pegou a de 26, que pode ser, né, a melhor do Pelicans ou do Bucks vai pro Hawks. As outras estão com o Blazers. Tem uma ainda com o Pelicans pelo Drew e tem duas que vão pro Blazers pelo Dame, né? E agora ele é cortado. Ah, aí outra coisa assim que é bom de ver um GM que não tá acomodado e não vai ficar de braço cruzado vendo a sua estrela, né? O Giannis ali querendo que faça alguma coisa sem fazer nada. Eu vi gente falando assim, mas o Miles Turner não vai mudar nada no time, no padrão do time, né? Continua sendo. Eu não sei, o leste tá tão aberto, né? O Giannis é um cara tão dominante, é um dos poucos jogadores que você pode falar que pode mudar uma série sozinho, né? Se ele tem, como foi aquela run do título do Bucks, né? Então eu prefiro ter um GM assim, que faz, por mais que seja uma loucura como essa, mas que tá tentando fazer alguma coisa com esse time, tirar o time da mesmice, né? Do que alguém que só fica assim, pois é, não deu, né? O outro time era melhor, não tinha mais o que fazer, trocar técnico só. Então, assim, pelo menos eu vejo esse lado positivo de um executivo que não fica parado. Né? E nas 3 vezes que o Giannis botou ele na parede, nas 3 ele agiu. Uma deu o título, que foi quando veio o Drew Holiday, né? A segunda não deu certo com o Dame. E agora esperar o que vai dar dessa terceira, né? Pois é, e aí, enfim, já existiu o rumor da troca do Giannis antes, ele conversa com a diretoria, fica mais tranquilo, ninguém mais fala sobre o assunto. Aí ontem ele colocou a carinha, falou que não estava entendendo nada, ao mesmo tempo parecia que ele já tinha uma noção, né? Enfim, fica aí em aberto o que acontece com esse Milwaukee Bucks. Sobre Timberwolves e Pelicans, renovam Joe Ingles, Julius Randle e Naz Reid, especialmente Naz Reid num acordo de 5 anos. Eles não adicionam ninguém e saem Nickeil Alexander-Walker, Luka Garza e Josh Minot. Foi uma escolha, né? Ou Naz Reid ou Nickeil Alexander-Walker. Eles escolheram Naz Reid e... Bom, dado a importância dos pivôs, a era dos pivôs voltou, talvez, não sei. Pode ter sido uma bela escolha. O Pelicans não renova com ninguém, adiciona Sadiq Bey, Kevin Looney, Jordan Poole e manda embora Bruce Brown, CJ McCollum e Kelly Olynyk. É um Pelicans legal, né, André? Eu sempre torço pro Pelicans, eu gosto deles de graça, talvez porque ninguém mais goste. Fico com dó desse Pelicans e gostaria de ver esse time dar certo, chegar numa pós-temporada forte, em uma temporada boa de Zion Williamson. Você acha que pode ser essa? Depende muito da saúde dele, né?
complicado o Zion. E falando de saúde, o Pelicans está sem o DeJounte Murray, né? Mais um que rompeu o tendão de Aquiles nessa temporada passada. Foi um draft meio estranho. Não gosto do Joe Dumars e Troy Weaver como executivos. Acho que o último trabalho deles foi no Pistons. Aquele Pistons que ficou eternamente draftando ali 8, 9, 10, quando eles saíram com Andre Drummond, KCP, Greg Monroe, ah, agências livres absurdas, pagando muito dinheiro em jogador mediano. Tem que ver se eles vão fazer algo de diferente. Eu só assusto quando vê. Esses dias pareceu que eles estariam interessados no Kuminga. Aí você olha e fala: tudo que esse time não precisa é mais um ala, né? Já eles tendo Zion, tendo Trey Murphy, tendo Herb Jones, tendo draftado o Derek Queen, que é um pivô, mas meio um ala pivô, que ele também é mais baixo. Não sei, não dá. Gosto também do Pelicans, muito do Pelicans, espero que surpreenda, mas não tenho tanta confiança neles. New York Knicks não renova com ninguém, adiciona Jordan Clarkson e o Gershon Yabusele e não manda embora ninguém, além de ter anunciado seu técnico, né, André? Vamos falar disso. É um Knicks que chega até uma final de conferência, mostra onde pode chegar, mas também apresenta limitações. Eu não sei como está por aí a folha salarial e também a disponibilidade de vagas no elenco. Mas ainda falta alguma coisa, né? Falta. Acho que trouxeram duas peças de reposição pro banco. Eu falei muito ano passado, principalmente com o Alexandre do Rádio Knicks, né? De como a temporada passada foi complicada, porque eles trocaram 2 por 1. Né? Eles trocaram o Julius Randle e o DiVincenzo pelo Cats. Então ficaram com uma peça a menos no elenco. Tem a piada toda em volta do Tibbs, né? De só jogar 5 jogadores, 48 minutos cada um. Mas faltava. Então eles trazem o Jordan Clarkson, que é um sexto homem, né? Soube achar cavar esse lugarzinho dele na NBA, né? Como um pontuador nato do banco. Aí a Yabusele, acho que conseguiu, depois da Olimpíada lá, ele conseguiu voltar para a NBA e voltar bem. Acho que também joga bem 4 e 5 ali, né? Disposições, então ele vai poder jogar tanto com o Cats quanto com o Mitchell Robinson. Então acho que fica um trio de bigs ali interessante. E o Mike Brown, acho que é uma contratação boa. Acho que teve um primeiro trabalho bom lá o último trabalho, na verdade, né, no Kings. Chegou até a ser técnico do ano na temporada. Só que acho que ele não é principalmente nos playoffs, um estrategista tão bom para fazer os ajustes, para entender, ler um jogo. Isso até acho que é um dos motivos que eles estão cogitando o James Borrego como principal assistente dele, né? Porque ele já é um cara que tem mais esse perfil. Então é esperar para ver como é que eles fecham essa comissão técnica dele, do Mike Brown, né? E as últimas peças do elenco, acho que falta mais um ou dois nomes aí só para compor o elenco. Tem que contratar o Renato Gaúcho aí para fazer os ajustes. Oklahoma City Thunder renova com o Shai Gilgeous-Alexander numa extensão de 4 anos, que poderia ser de 5, né? O Shai deixa aí na mesa por volta de 5 milhões, mas lembrando que essa extensão começa a valer só em 2027. Então, assim, a galera tava achando demais para folha salarial de agora. Quando chega a hora de pagar o Shai, tudo que ele conquistou por direito, as coisas estarão mais tranquilas e a gente consegue abrir um espaço legal. Ele renova por um ano a menos, poderia esperar, né, até o ano que vem e renovar por 390, se eu não me engano, e aí ele renovou por 280, né? Depois você passa os números aí certinho, mas demonstra o compromisso do Oklahoma de, obviamente, pagar o que é merecido pro MVP, pro Scoring Champ, pro Finals MVP, e ao mesmo tempo o compromisso dele de fazer com que esse time se torne sustentável, né? Eu não vou abrir mão do que eu mereço, mas eu posso deixar aí uns 3, 4 milhões na mesa, se isso significa que a gente vai conseguir renovar
com outros jogadores. E também renovados temos A.J. Mitchell por 3 anos, não teve muito espaço, mas é um jogador que tem um teto legal e Sam Presti parece gostar bastante dele. E Jay Will, né, que não será enviado para o Lakers, fica por mais 3 anos, numa extensão excelente, para um jogador que muita gente não viu jogar e a galera falando, pô, tá muito fácil ganhar contrato na NBA. Mas sem ele talvez a gente não tivesse passado do Denver Nuggets. E durante a temporada, no final ali, em que os jogadores estavam descansando, os principais para começo de playoffs, ele meteu uns 3 triple-doubles aí seguidos, tem muita qualidade nos 3 níveis da quadra ofensivamente, consegue defender bem do outro lado também, e mandou embora o Dillon Jones, né, numa troca com o Wizards para liberar espaço, e mandou junto até uma piquezinha, né, de segundo round para liberar esse espaço. O Orlando Magic não renovou com ninguém e adiciona uma grande peça que é Desmond Bane, que resolve muitos problemas desse time também, um arremessador mais confiável, um defensor importante, e traz Tyus Jones, mandando embora Cole Anthony, KCP e Gary Harris. Considerações sobre os 2 times? O KC tá muito tranquilo, né? Acho que fizeram fez o trabalho de casa, agora é só nesse até o começo de outubro tem para assinar a extensão do Chet, do J-Dub e do Ousmane Dieng, né, que acho que é o único que não deve receber, deve ser o Dieng. O Jalen e o Chet provavelmente vão receber a extensão máxima, né, deles. E é uma folha muito tranquila, acho que torcedores, né, aquele meme, torcedores calma, né, principalmente quando anunciar a J-Dub e Chat, nossa, absurdo, agora não vai dar mais para pagar. A folha do OKC é muito tranquila e ela é muito. Dá para ver certinho onde, nos anos que talvez gere um problema, mas aí vem as 32 picks futuras, né? Que vai o Sam Presti vai poder ir mexendo nesse elenco. E não duvido também de alguns nomes com uma cultura muito forte, né? Como o Kenrich Williams, que tem um papel importantíssimo no banco, e o Dort, renovem baixando um pouquinho na média, assim, né? Comece a ter esse papel bem óbvio, não vai jogar no mínimo, mas o Dort, se renovar de 18, no mercado ele conseguiria 35, talvez 30, 35, ele renova por 25 para ficar, para manter no OKC, né? Que também o jogador mais antigo no Thunder, né? O único que acho que vai acabar sendo uma causalidade, mas aí ele foi muito bem pago por isso nesse contrato decrescente, é o Hartenstein, né? E a gente vê que já tem até a peça de o calor, o Thomas Sorber, acho que foi muito pensado nisso, né? Trazer um big que tem uma característica parecida de passador, mas é tranquilo. E o Orlando, como a gente falou no começo do Hawks, né? É um time que viu a janela abrindo com as lesões do leste, é a nossa chance. Né? Botaram lá 4 picks para trazer o Desmond Bane. Tyus Jones, importantíssimo, acho que vai ser, com um armador do banco. Era uma peça que não tinha, né? Um armador. Tanto que o Orlando chegou a jogar com o Corey Joseph nos playoffs, né? Porque o Anthony Black nunca não é um armador nato. Cole Anthony ele é mais um pontuador, então faltava essa peça também, um floor general do banco, assim, né? Olho no Magic, acho que é uma coisa que dá pra gente falar isso já. E teve muitos problemas com lesão nessa última temporada, não viu muitos seus jogadores jogando juntos, então a amostragem que a gente teve não foi exatamente aquilo que poderia acontecer. Apesar de Paulo Banchero e Franz Wagner deixarem bem claro que são jogadores de playoff, né? Acho que, apesar de terem perdido, o front office fica tranquilo, sabendo que dá para confiar, que basta criar algo ao redor. É diferente do que, por exemplo, o Rockets sentiu vendo Jalen Green jogar, e é por isso que ele foi embora. Próximos 2 times, André. Philadelphia 76ers renova com Justin Edwards e Eric Gordon, adiciona Trendon Watford e se despede de Abuzele. O Suns
renova com o Colin Gillespie, adiciona Dylan Brooks e Jalen Green através da troca do Rockets, o Nigel Hayes-Davis e o Mark Williams como pivô, e se despede de Kevin Durant, Tyus Jones, Cody Martin, Mitchell e Mason Plumlee, além de adicionar Kamama Luashi no draft, né, através da troca também com o Rockets. Interessante a forma como esse time virou a moeda e conseguiu trazer peças interessantes a longo termo e que podem ser mentoradas por Devin Booker e que também acho que dá uma tranquilizada para que ele continue por lá. Parece que ele vai assinar uma grande extensão também aí nos próximos capítulos, mas ainda é um time com muitos problemas, tem muita coisa para resolver, mas assim, o primeiro problema já foi, né? Kevin Durant não queria ficar e o Suns reverteu aí para 2 jogadores. Pelo menos o Jalen Green tem um bom futuro, né? Se conseguirem ajeitar o arremesso do cara, será uma baita troca, porque é um jogador que tem uma janela aí de uns 10 aninhos, né? Assim, você falou, saiu o primeiro problema, só acho que não saiu o maior, né? Que é o Bradley Beal. E aí vai ser o mais difícil de fazer, porque ele tem a no trade dele, né? Que ele tem o poder de veto para qualquer troca. Gostei, assim, tá. Eu achei caro o que eles pagaram pelo Mark Williams, né? Pagaram 2 escolhas de primeira rodada, ainda mais draftando o Maluaki na com a 10ª escolha, né? Acho que gosto da vinda do Nigel Hayes-Davis, acho que ele conseguiu recuperar, transformar a carreira dele na Europa, né, e para voltar agora e para a NBA, mas acho que ainda falta um armador, né? Eu não sei o que eles vão fazer, não consigo acreditar que eles vão mais um ano sem um arremessador, né, sem um armador de ofício, né, mais o point guard mesmo, assim. Eu falo muito do CP3, que também quer ficar perto dos filhos, que os filhos ficaram em Los Angeles também. Então esperar para ver, mas estão estão começando a sair do buraco que se meteram, né, quando trouxeram Kevin Durant e Bradley Beal. Portland Trail Blazers renova com Garrett Temple, adiciona Drew Holiday na trade com Celtics e se despede do Simmons e do Ayton via buyout. O Kings não renova com ninguém por enquanto, adiciona Dennis Schroeder num contrato de 3 anos e o Saric através da troca com Nuggets. E se despede de Jake LaRavia e Jonas Valanciunas. Esse Kings aí tá difícil, né? Difícil demais. Eu vi um tweet que acho que foi bem certeiro. O Kings parece um time de fantasy que você largou na noite do draft para simular tudo, para fazer as escolhas automáticas, e o resultado é isso aí. Não tem muito o que falar. O Kings é esse Kings e é esperar agora para ver o que eles fazem. Eu acho que tem que recomeçar, deveriam recomeçar, mesmo que seja trocar os Sabonis, mas eu acho que precisa fazer alguma coisa. Esse time não vai a lugar algum mais. O time que tá feliz com a existência do Kings, né? Que conseguiu um armador através dele, San Antonio Spurs, adiciona ainda Luke Kornet, dá adeus ao Mamukelashvili, mas faz grandes adições no draft, né? É o time sensação dessa temporada. Acho que a gente teve um Oklahoma City Thunder, um Houston Rockets, e agora a gente vai ver finalmente esse Spurs a todo vapor com as novas aquisições de troca, as novas aquisições de draft e, obviamente, o monge Victor Wembanyama. E Toronto Raptors renova com o Jakob Poeltl por 4 anos, adiciona o Mamukelashvili e não se despede de ninguém. Como estamos aí em extremos opostos da NBA, geográficos, né? Pois é, o Spurs eu gostei da off-season deles. Acho que o Luke Kornet, se a Drica tivesse aqui, ela ia tá chorando, né? Porque é uma perda considerável. Ele não é um meme, né? Acho que ele virou um jogador importante ali. 40 milhões é caro.
o Spurs está muito tranquilo de folha também. Toda a folha dele está em jogadores em rookie scale praticamente ainda, né? Tem duas extensões, mas as extensões do Vassell e do Keldon Johnson são baixos, né? São valores baixos. O Fox é um que tá para assinar, mas começa só na temporada que vem. Acho que vai ser importante ele ter um pivô para os minutos sem o Embiid e que pode jogar também ao lado do Embiid se for preciso. Aí, normalmente, essa tendência, né, de dois bigs talvez vai acabar virando um negócio cada vez mais forte. E o Raptors é um elenco estranho. Para mim é um elenco muito estranho. Vários jogadores bons, mas nenhum capaz de botar uma franquia debaixo do braço. Né? Acho que o Barnes não é esse cara. Não vai ser um número um. E aí, pior que ainda tá no meio todo de uma. Demitiram o Masai Ujiri um dia após o draft, né? Então ainda falaram que vão atrás de um novo presidente. O GM tá aí, ele recebeu a extensão, então pelo jeito os donos confiam nele, mas acho que eles têm alguma coisa para fazer, assim, eles têm muitos nomes, muitos bons nomes, mas que juntos não se encaixam tão bem, inclusive a escolha, né, o Colin Murray Boyles foi a nona escolha. Ele é um ex-jogador que, se for olhar, não encaixa ao lado do Scottie Barnes. Né? Eles são jogadores muito similares, com os mesmos problemas, os mesmos pontos fortes. Então, acho que ao longo da temporada deve ser um time bem ativo para trocas. Ahn, o Spurs tá com como de cap, André? O Spurs está bem tranquilo agora, né? Ainda mais trazendo só o Luke Cornet, que vai ser 9 milhões. Então eles estão, acho que, se eu não me engano, com ele, eles chegam no cap. No mínimo, né? Não, no teto Tá. salário. Aí com as escolhas com o Dylan Harper e o Carter Bryant também, né? Que as duas escolhas de primeira rodada deles. Então eles vão trabalhar como um time acima do cap, mas ali abaixo abaixo da Luxury Tax. Uhum. Não vão conseguir nem chegar, acho que no nível de tax ainda. O que é um tanto quanto assustador, assim, um time que vai ser competitivo, tem espaço para melhorar no futuro, com trocas, ou mesmo com a evolução natural, e uma folha bem tranquila. Então só vai ter problema com o Luxury Tax, com as Aprils, mas daqui 2, 3 anos só. É um pouco assustador. O Spurs, devo admitir. Para finalizar, a Utah Jazz não renovou com ninguém ainda, adicionou o Nurkic na troca com o Hornets e se despediu do Johnny Uzang, do Colin Sexton e do Jordan Clarkson. O Clarkson foi por buyout, inclusive. E o Wizards, querido Wizards, também não renova. Adiciona CJ McCollum, Dylan Jones, Kelly Olynyk e se despede de Sadiq Bey, Anthony Gill, Jordan Poole. Também com movimentações no draft, né, André? E pensando no futuro, o momento do Wizards é quem tiver contrato grande, precisar se desfazer, liga aqui, que com uma pique a gente tá aceitando, né? É bem por aí mesmo. Eles estão tem muitos contratos expirantes, mas ao mesmo tempo são uns jogadores assim que seria interessante ter no elenco, né? Pelo que acho que precisa. O Wizards é um time muito jovem. Todos os jogadores aí do draft dos últimos anos ainda estão no elenco. Então você tem uma voz, né, uma voz adulta de um Chris Middleton, do Smart e do CJ McCollum. Acho que faz muita diferença para o desenvolvimento deles mesmo, né? Acho que a gente consegue ver claramente isso no OKC, quando o Shea e Dort tiveram um CP3, né? Depois, agora, essa segunda leva de jovens com o Kenrich Williams. Né? Então, dá para ver a importância que tem esse tipo de jogador num time como o Wizards, né? Com tantos jovens ali de 19 e 20 anos no elenco. Perfeito. Nos próximos dias teremos que refazer esse resumão, né? Mas espero que vocês aí tenham gostado de 1 hora e 34 minutos, André, passando por todos os times.
E eu acho que dá pra gente fazer um top 3, né? Me diga seu top 3 até o momento dos times que se movimentaram nessa free agents. Pra mim não tem dúvida. É Rockets, Hawks e Nuggets, né? Acho que são os três, é o top 3, assim, qualquer escolha. E um quarto, se eu puder colocar, assim, só dessa coisa que eu gosto muito, que é dos times lá de baixo tentando se mexer, ou do meio tentando fazer alguma coisa, é o Memphis Grizzlies. Acho que são os três principais, mas os três principais é sem dúvida Rockets, Hawks e Nuggets. Veremos as cenas dos próximos episódios. Tem renovações aí para serem feitas. O próprio Oklahoma deve anunciar Chet, deve anunciar J-Dub, que acabou de operar, né? A gente recebeu a notícia de que ele jogou a fase final dos playoffs com o ligamento do punho rompido, então acho que acabou a narrativa, porque se tinham machucados de um lado, também tinha do nosso, e essa não foi uma questão, né? Não foi uma desculpa, pelo menos, para vencer. André, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E a gente volta, não sei se eu e Drica aparecemos antes ou se o próximo episódio já é o do draft. Mas voltaremos em breve. Tá certo, eu que agradeço. E sempre que precisar, só chamar. Um beijo, pessoal.